Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, muito feliz, começando então hoje a primeira história de Viajar o Mais Cedo, de Chico Xavier e diversos autores. O primeiro autor é Djalma Pompeu de Camargo Rangel, este aqui é o Djalma. Então eu rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe o Djalma e abençoe você também que está aqui conosco nesta leitura e que todos nós possamos tirar o máximo de proveito e possamos aprender com essas histórias. Vamos lá? Djalma Pompeu de Camargo Rangel nasceu em Santos, São Paulo, em 7 de outubro de 1960. E ele desencarnou em Santos, São Paulo, a 16 de novembro de 1981. Religioso de formação espírita, tinha Djalma em sua cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo, que compulsava diariamente. Gostava de motores e estudou até o 3º ano ginasial. Filho bondoso, ajudava muito o que lhe batiam à porta, com conselhos e cooperação material, sobretudo de alimentos a famílias carentes. Muito quieto em casa, nos últimos 30 dias que antecederam o acidente, tornou-se mais quieto ainda. Certa feita, confessou ao pai que já estava um pouco cansado de viver, que já havia feito tudo o que tinha de fazer. Olha só. Rompeu inexplicavelmente o noivado no dia do acidente que o vitimou. Filho único do casal, Sérgio Salgado e Maria Helena de Camargo Rangel. Aí aqui tem um comentário da mãezinha dele. Para mim, as palavras do Djalma significaram a continuação da vida, porque não tinha mais sentido viver. Lendo, relendo as mensagens do querido filho, fui compreendendo que a vida continua. Dirce, aí tem uma marcação, foi uma luz no meu caminho. Ajudou-me muito e por suas mãos chegamos a Uberaba. Maria Helena de Camargo Rangel assina. E aqui essa marcação que tem é Dirce Pessoa da Silva Lourenço, uma nota de rodapé. Residente em Santos, genitora do Tato. Carlos Alberto da Silva Lourenço, coautor de Jovens no Além, Somos 6 e Venceram, livros editados pelo GEM. Carlos Alberto é citado na mensagem de Djalma. Dona Dirce é incansável lidadora da doutrina espírita em Santos, consolando e orientando familiares que temporariamente se viram colhidos pela separação dos filhos queridos. Vamos para a carta, então, do Djalma. Querida mãezinha e meu caro pai Sérgio, peço-lhes me abençoem. Estamos efetivamente tão juntos nas tarefas do bem, nas quais Jesus nos confiou encargos e bênçãos que nos alegram tanto, que entendo seja desnecessário um comunicado assim formal de minha parte. O nosso amigo Carlos Alberto me favoreceu com a oportunidade de transmitir vários recados aos pais queridos e tenho, graças a Deus, aproveitado todas as ocasiões que se me apresentam, a fim de fazer-lhe sentir a continuidade da minha presença e de meu afeto. Compreendo, apesar de tudo, que desejariam notícias tão minuciadas quanto possível sobre a minha transferência de plano e aqui estou, na satisfação de abraçá-los, juntamente de nossa irmã Dirce e tantos amigos outros, tentando comunicar-lhes a certeza de que não sofri tanto como se imagina. Sabem que alto grau de estima conservava a moto que se me fez amiga para todos os momentos de trabalho ou mesmo de entretenimento com os irmãos de ideal e de luta, e por isso compreendem que não me expressaria no sentido de lastimar a minha condução preferida, que não teve culpa na ocorrência de novembro daquele novembro que passou no 1981, em que me preparava para as alegrias do Natal com a maior atenção. Então ele desencarnou pertinho ali do Natal, deixa eu ver, 16 de novembro, olha só. E aí continua. Meus pensamentos estavam tranquilos e eu comandava a máquina sem qualquer excesso de que
deva me penitenciar. Tudo bem, no entanto, praticamente conquanto tivesse conhecimento dos cuidados do meu pai Sérgio a meu respeito com o veículo, desconheci o fato de seguir sob a vigilância carinhosa dele, naturalmente, buscando qualquer senão de minha parte ou de parte do meu cavalo de engrenagens complicadas, no propósito de nos corrigir sem alarde em apoio do meu próprio bem-estar. Aí tem uma nota de rodapé. Vamos para a nota de rodapé. O pai ocasionalmente o acompanhava sem que o filho soubesse. Confirma que Djalma dirigia a moto com muito cuidado. Quer dizer que o pai, quando Djalma saía com a moto, o pai o seguia para verificar se ele estava dirigindo com cuidado ou não. Olha que legal. Continua. Imaginava justamente que nos achávamos todos naquela fase do ano em que o tempo se enfeita para atravessar o período das festas do Natal e do Ano Novo, quando um carro atravessou a minha frente, impedindo-me o prosseguimento da marcha. Foi aí que ocorreu o acidente. O choque foi muito grande porque me vi atirado fora à afeição de alguém que fosse pisoteado por um potro bravo e não sei de que modo conservava a cabeça intacta nos ombros. Não acredito que os acidentados tenham consciência imediata do que lhes ocorre, porque somos os protagonistas de um inesperado espetáculo de sofrimento que atrai a atenção de quantos se nos acercam da posição menos feliz. Uma explosão que me arremessasse para longe, cegando-me a visão e conturbando-me o cérebro, não me causaria tanto espanto mesclado de aflição. Tempo não tive para qualquer raciocínio, mas percebi no auge de meu assombro que era o próprio pai Sérgio a me tomar nos braços, de maneira a conduzir-me para o socorro preciso. Quer dizer que o pai dele estava acompanhando ele. E o pai dele que socorreu ele. Continua. Senti ali o calor das mãos, o hálito de bondade e os braços a me resguardarem de encontro ao peito, enquanto vozes anônimas se faziam ouvir opinando, gritando e proferindo exclamações que registrava sem captar-lhes o sentido. Aquele apoio imprevisto me reconfortava, quis falar, no entanto, era impossível. Uma força que não consigo explicar me imobilizava de todo, embora o meu querido protetor me mostrasse a própria ternura nos batimentos acelerados do coração. Desejei revelar a minha capacidade de movimento. Se fiz algum, isso aconteceu à revelia do meu conhecimento, porque naqueles instantes finais do corpo físico eu me reconhecia de modo indefinível. Apenas minha cabeça me parecia viver e assim mesmo na condição de uma chama a se extinguir. Entreguei-me de todo à ideia de que o pai amigo velava por mim enquanto me apagava, e a convicção de que me achava sob proteção segura me asserenava o íntimo atribulado. Aí tem uma nota, vamos para a nota. Foi socorrido pelo pai. Continua. Por um momento só pensei na mãezinha, no amigo Sr. Aguiar, que tem uma nota. Vamos para a nota. Sr. Aguiar é patrão do Djalma no Yacht Clube de Santos, onde trabalhava como mecânico náutico. Continua. Por um momento só pensei na mãezinha, no amigo Sr. Aguiar, que me aguardaria no iate, mas isso foi uma ideia relampagueante que me entregou para logo a um torpor estranho que admiti fosse um sono temporário. Dormi, quase calmamente, se posso dizer que o carinho do pai a transportar-me era o maior fator de possível equilíbrio que eu conseguisse demonstrar. O sono me pareceu uma descida a diversos degraus de inconsciência, porque ainda hoje, procurando recapitular aqueles minutos inesquecíveis, ignoro todas as particularidades do fenômeno de que me via objeto, sem a mínima ideia das horas ou dias que me despendi
naquela ausência de mim mesmo. Despertei num aposento amplo, retomando gradativamente a memória. Olha que interessante. Ele perdeu de tal maneira os sentidos que ele não se recobra se foi horas, dias ou tempo, até ele se encontrar, se despertar num aposento amplo e grande. Continua. Sabia que meus olhos estavam abertos, entretanto, por dentro de mim era difícil aquela contagem de tempo em regime de recessão. Indagava de mim mesmo se estaria em algum hospital de emergência e esforçava-me por lembrar. Não conseguia vencer aquele branco enorme que me separava das últimas recordações. A moto, a balroada, a queda aflitiva, as considerações dos populares que me passavam a me cercar e depois, quase de imediato, os braços do pai Sérgio a me envolverem de apoio e reconforto. Uma senhora de fisionomia serena beirou-se de mim e sorriu, perguntando por meu estado de espírito. A princípio, o diálogo foi difícil. Mentalizo as ideias primeiras que me afloram no cérebro abatido. Pedi-me restituíssem à nossa casa onde a mamãe me esperava com o pai amigo que me assistira. Falei de minhas obrigações e compromissos de trabalho em Guarujá e do meu desejo de reaver a moto para qualquer conserto que se fizesse preciso. A senhora tem uma nota. A senhora era Maria Regina Pezenato, bisavó materna, desencarnada em 1966. Continua. A senhora, porém, que eu supunha fosse uma enfermeira-chefe da instituição em que for internado, me falou com brandura, acalmando-me os sentimentos de rapaz que nada queria com a morte. Muito delicadamente, se referia à vida diferente a que fora transportado e conversou com carinho, induzindo-me a aceitar a nova realidade em que estava vivendo, sem maior experiência do assunto. Quando notei que ela se reportava à minha avó Elvira, aí tem uma nota, Elvira Pezenato Moura, avó materna residente em Santos, com intimidade de mãe, a informar-me que guardava a mãezinha e a vovó no coração, passei a reconhecer que não dialogava com uma pessoa desconhecida. Que legal, ele já começou a se sentir mais confortado, né? Continua. O resto poderão imaginar. A febre da inconformação me dominou, nada de confortado, olha aí, por vários dias, até que aceitasse a nova condição de existência que fora conduzido violentamente, e somente aí, no reequilíbrio indispensável, entendi tudo e tudo aceitei, a fim de atingir as melhoras de que necessitava. Pude então voltar ao ambiente doméstico e compartilhar das lágrimas dos pais queridos que eram igualmente minhas. Outros amigos vieram com meu avô Pompeu. Nota. Avô Pompeu faleceu em 1947, nome idêntico ao do neto de Djalma Pompeu de Camargo Rangel. Continua. Buscando recuperar-me o otimismo e a autoconfiança. O nosso Carlos Alberto, o nosso tato de Deus, veio ao meu encontro e, assessorado por outros amigos, pude rogar em pensamento à mãezinha Maria Helena e ao querido pai Sérgio se voltassem para um campo de esperança e consolação, no qual configuramos a casa do mentor Henrique Seara. Nota. Médico de Santos já desencarnado, patrono espiritual do Centro Espírita Henrique Seara. Continua. Notando que os pais dedicados me ofereciam mãos abençoadas ao novo trabalho, em que o apoio aos necessitados é o nosso objetivo, adquiri melhoras inesperadas que me transformaram hoje no filho agradecido e companheiro de ação constante na lavoura do bem. Agradeço aos pais queridos quanto fazem a meu benefício, estendendo os braços acolhedores aos que sofrem problemas maiores do que os nossos, e continuo acalentando ideias e aspirações que me falam alto no mundo íntimo. Muito grato à nossa irmã Dirce, que nos incentivou a procurar no trabalho em favor de nós mesmos o esquecimento de nossa personalidade para assimilarmos por dentro de nós as dificuldades e as lágrimas alheias, a fim de saná-las quanto se nos faça possível, e sinto-me a caminho de grandes renovações. Pais queridos,
Muito grato estou melhor e mais forte, lutando por meu reerguimento para o bem. Estou incorporando novas ideias da vida ao meu estreito campo de experiências pessoais e começo a perceber as existências da vida sob novo prisma. É preciso esquecer-nos para sermos de Deus na pessoa do próximo, e isso para mim representa hoje uma nova e abençoada verdade. Agradeço ao querido Tato que me cede a oportunidade de falar, precisamente agora quando o aniversário dele está sendo lembrado. Mas prometo que não estou a me comunicar em vão. Colheremos novas forças de nosso contato com as realidades novas que vou compreendendo aos poucos, e com a bênção de Jesus tudo vai alcançando a forma ideal de convivência com as nossas saudades juntas. Querida mãezinha, não posso prolongar-me e aqui encerro, beijando as suas mãos com as mãos do Pai Sérgio que, depois de Deus, é o meu maior amigo. E com toda a ternura e gratidão que sou capaz de sentir, recebo um coração inteirinho do filho sempre mais reconhecido. Djalma. Djalma Pompeu de Camargo Rangel, 6 de julho de 1983. Que carta linda, né? O que eu gostaria de ressaltar é os detalhes, né? Rica em vários nomes, em várias partes, cita vários parentes. Então, para aqueles que ainda são incrédulos, será que isso é verdade, não é verdade? Imagine a cena, diversas pessoas, são centenas na época de Chico, né? E eram centenas de pessoas. E Chico pegava, fazia ali a psicografia e chamava a pessoa. Aleatoriamente ali vinha a pessoa. Então não tinha uma entrevista prévia, não tinha a internet que nós temos hoje, não tinha nada disso. É para você que não acredita ter fé que a vida continua. E uma coisa bonita que eu achei, que eu gostaria de ressaltar, é o serviço ao bem, o serviço aos próximos, né? O serviço de caridade. Ele em vários momentos comentou, tanto o pai dele e a mãe deles estavam fazendo ações lá no centro e ações ao próximo, como também ele comenta que quando ele começou a se esquecer e colocar em trabalho, ele começou a se descobrir como uma pessoa de Deus, que nós precisamos nos esquecer. Quer dizer, esquecer os nossos problemas, esquecer as nossas dores, as nossas adversidades, e se preocupar mais com aquelas pessoas muito mais necessitadas do que nós. Então, o chamado ao trabalho, à caridade, ficou muito, para mim, ficou muito claro nessa lição que o Djalma passa para a gente. Queridos irmãos em Cristo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe você e toda a sua família, e lhe traga bastante paz, compreensão e força. Força para a gente lutar em favor do bem, lutar em fazer o bem, né? Nessa vontade de fazer o bem e principalmente de combater o mal que ainda existe em nós. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Até mais, tchau, tchau.